Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Bianca Vendramini. Meu nome é Camille, a gente é estudante de Medicina Veterinária no 4º período. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a médica veterinária Amanda Barros, que está terminando a sua pós-graduação em Clínica de Pequenos, mestrado em Saúde Única na UFPR e desenvolvendo uma pesquisa sobre a esporotricose felina. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto que eu vivo todos os dias. Então vamos começar pelas perguntinhas. Como está o cenário da esporotricose aqui em Curitiba? Bom, primeiro, né, eu preciso dizer que sempre que é para falar sobre esporotricose, eu saio de onde eu estiver e vou, porque quando é para falar sobre esporotricose, a gente precisa ser urgente. Hoje, atualmente, aqui em Curitiba, a gente está vivendo uma hiperendemia, né, não só em Curitiba, mas no estado do Paraná. A situação está bem preocupante, né? Há 20 anos atrás, a gente teve os primeiros relatos. Hoje, a gente está vivendo uma situação quase que caótica, está bem fora de controle, na verdade. É uma situação a qual a gente percebe que o gato tem sido visto por muitas pessoas como vilão, a partir do momento que a esporotricose é associada como a doença do gato. Só que uma coisa que eu costumo sempre dizer principalmente quando eu atendo durante o projeto tutores que têm filhos, né? Você deixaria o seu filho ter acesso à rua movimentada sozinho? Se o seu filho tivesse doente e falasse que não quer tomar o remédio, você deixaria ele ter esse poder de escolha? Então, por que quando se trata do gato, a gente relativiza tanto, né? Uhum. E o gato, por muito tempo, ele vem sendo negligenciado de N formas. Não só em relação à esporotricose, a gente tem várias outras doenças, né, que acompanham o felino e que tem essa relação com o felino semidomiciliado, o felino de vida livre. Tem a FeLV, tem a FIV, tem várias outras doenças, né? Mas a esporotricose, de longe, está sendo uma das mais avassaladoras. Muito negligenciada, né? Muito negligenciada. Principalmente porque a espécie que acomete o felino é o Sporotrix brasiliensis. E o Sporotrix brasiliensis, ele tem uma virulência muito grande. E ele é altamente zoonótico, ou seja, ele acomete não só a espécie felina, ele acomete o ser humano, ele acomete cães. A gente está tendo muitos relatos também de cães que estão sendo contaminados também com a esporotricose. Então, assim, a situação é alarmante. Uhum. E como que tem sido, assim, para o médico veterinário atuar nessa área? Porque, assim, como você falou, não está sendo muito visto, não estão dando a devida importância para isso. O que vocês estão fazendo? Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que não estão querendo ver. Por quê? A gente teve o circuito, né, de esporotricose e não teve tanta adesão quanto a gente achou que haveria. Se você entrar nas gravações, tinham muitos lugares vazios. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionada, não com a organização, porque foi impecável. Os assuntos abordados foram sensacionais. Inclusive, eles falaram até mesmo sobre formas de transmissão que não é tão divulgado em estudos mais antigos, né? Estudos mais recentes mostram que é possível você se contaminar através de fezes. E muita gente não dá a devida importância, né? Na hora de jogar fora as excretas. Não avisa os tutores, por exemplo. E a gente via lugares vazios. Atualmente eu estou rodando meu projeto em um UVZ e a gente recebe muita receita de veterinários particulares, os quais fazem as receitas baseadas em dosagens muito antigas. Iodeto de potássio com superdosagem, que intoxica paciente, superdosagem de traconazol ou subdosagem.
que não faz nem cócegas no fungo. E a gente vê o quanto isso tem refletido na clínica do paciente com esporotricose, que não está responsivo mais ao tratamento. É bem complicado. Por quê? A informação está aí. Sim. A informação recente é o que mais tem. Se você entrar hoje no site da Fiocruz, o que mais tem é estudo sendo amplamente divulgado. Na PubVet, na Lilacs, na PubMed, tem muita informação. Hoje não dá mais para a gente dizer que não tem informação, porque tem. Sim. Mas as pessoas, elas parecem que não querem ver. Enxergar, né? Não Sim. querem enxergar. E, assim, me frustra um pouco ver também que, por muitas vezes, assim, é mais fácil encaminhar um paciente para eutanásia do que falar que ele tem chance de tratamento. Sim. E várias vezes, assim, já chegaram relatos de tutores falando que não querem abrir mão do gato e o veterinário pediu para fazer eutanásia porque a lesão estava muito extensa, ou mandando fazer curativo em lesões, falando que se não fizesse o curativo, a lesão ficaria exposta e daria miíase. E a lesão chegava para nós quase necrosando. Muita negligência. Muita negligência. Aproveitando um pouco que a gente entrou nessa questão de contaminação, eu mesma só sabia da questão do arranhado, né? Arranhado, mordida, essas coisas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são as formas, né, de contaminação e um pouco sobre a questão do manejo, tanto na clínica, né, com os estagiários, os médicos veterinários, e em casa, né? Quais os cuidados que o tutor tem que ter para não se contaminar. Por ser uma zoonose, né? Tem que tomar muito cuidado. Hoje, é bom, quando a gente fala sobre formas de contaminação da esporotricose, a gente tem que voltar um pouquinho na linha do tempo e se lembrar que antes de ser conhecida erroneamente como a doença do gato, né, teve muita essa associação por conta do gato ser a espécie mais acometida, mas a esporotricose, antigamente, ela era conhecida como a doença do jardineiro. Por quê? Porque o fungo, ele vivia em matéria orgânica, vivia na terra, né? Vivia em espinhos. Então, antigamente, existia o que a gente chama de contaminação sapronótica. Era uma contaminação ambiental. Todo micro-organismo, ele sempre vai estar procurando, vai estar buscando o hospedeiro ideal. Sim. Né? Isso vale para bactéria, fungo, vírus, o que for. E aí o que acontece, o que ocorre é que o gato, ele é uma espécie territorialista, ele é uma espécie que ele enterra as próprias fezes, ele é autolimpante, ele vive em colônias quando ele é de vida livre, e o fungo encontrou no gato o hospedeiro ideal. A partir desse momento, a gente deixa de ter uma contaminação sapronótica e passa a ter uma infecção zoonótica. Do animal para o humano, né? De animal para animal. Só que aí, hoje a gente também conhece o termo infecção saprozoonótica. O que isso significa? Se você não descarta corretamente a carcaça do animal, ou se você deixa o seu gato dar voltinha, o que isso vai desencadear? Recentemente, assim, há 5 anos atrás, saiu um estudo eu preciso só confirmar de onde foi esse estudo, porque são muitos estudos. Sim. Mas, recentemente, conseguiram isolar em PCR fezes, né, de animais que foram eutanasiados e também de animais vivos, os quais eles conseguiram encontrar formas patogênicas do Sporotryx brasiliensis, que confirmaram que através das fezes também é possível transmitir a esporotricose. Ou seja, o gato sai para dar uma voltinha, vai lá, defeca e está lá transmitindo a esporotricose para o ambiente. Aí, o gato vai lá, morre, né, o gato de vida livre, ou o tutor que não tem conhecimento do que fazer com a carcaça do animal, vai lá, enterra o corpo do gato
e o corpo do gato vai lá e contamina o ambiente. Isso é o que a gente chama também de infecção saprozoonótica. Aí, qual é o problema disso tudo? Fica quase impossível a gente controlar o alcance dessa doença. E você acha que ficou assim nesse estado que tá por causa desses tutores que não sabem e deixam o gatinho dar uma volta e tudo mais? Não só isso. Também, mas acredito que seja falta de divulgação. Eu vejo que as pessoas têm medo de falar, é como se fosse assim, se a gente não fala, não existe. Sim. Também pelo fato de que o gato ele já é um animal que ele carrega consigo o karma de ser um animal odiado. Parece que as pessoas odeiam gatos. Essa é a verdade. Tem muita gente que não Muita é muito fã. gente não gosta de gato e não tem nenhum medo de dizer que não gosta de gato. O que eu acho triste, porque perdem a chance de conviver com um animal incrível. O gato na rua, eu sempre digo, a rua não tem nada de bom para oferecer para o gato. O gato ele é atropelado, ele é envenenado, ele é maltratado, ele está lá exposto a doenças e o gato ele está o tempo todo tentando sobreviver. Então, mesmo o gato que tem um responsável, se você for comparar o comportamento de um gato com o responsável com um gato que é de vida livre, o comportamento deles é muito diferente, porque o gato que tem responsável, mas ele tem acesso à rua, ele é um gato que ele é assustado. Mas o gato que ele é de vida livre, ele é um gato mais feral. Sim. Então, ele sabe se defender. Agora, o gato semidomiciliado, ele é bobão, ele é assustado. Então, esses gatos, eles estão mais propensos a terem esporotricose. Então, já fica o recado. Se você, tutor, deixa o seu gato ter acesso à rua, provavelmente seu gato é um forte candidato a ter esporotricose. Mantenha seu gatinho dentro de casa. O lugar de gato é dentro de casa. Telada, bonitinho. Mesmo que o gatinho queira comer a grade, que tem alguns casos. Hoje em dia, cara, você consegue telar a sua casa muito tranquilamente. Eu contratei uma empresa recentemente, eles cobraram R$150 para telar a minha janela. Eu moro num estúdio, né? Então só tem uma janela. Nossa. Mas assim, R$150, cara, para você telar uma janela hoje, eu achei assim muito em conta. Comparado com o preço e o desgaste que é para você fazer um tratamento de Isso que eu ia falar, se você certeza. comparar o preço para um cuidado do esporo, que são meses, né? Um tratamento que leva meses, por 150 para ter E não lá é ali. só esporotricose, imagina atropelamento, envenenamento, imagina uma pessoa que tem apego ao seu animal, eu não consigo imaginar minha vida sem Francisca, que é a minha gata. Eu não consigo. Se apega, né? A gente se apega, a gente sofre. É porque, na verdade, as pessoas acham que, como o gato sempre foi um animal, assim, de vida livre, assim, eles têm esse direito de dar uma voltinha, e se eles ficam dentro de casa, eles ficam tristes. E daí as pessoas, tipo, deixa ele dar uma volta, nem que seja, assim, em cima do telhado. Mas, assim, não adianta, gente. Mas gente. a verdade é que o gato, quando ele é domesticado, o gato que ele fica dentro de casa, ele é muito mais feliz. Sim. Eu falo pela minha gata. Cara, minha gata é a gata mais feliz do mundo. Ela é super sociável. Ela ama viver dentro de casa. Ela tem os brinquedinhos dela. E assim, ela é super feliz. Você vê que ela é uma gata feliz. E eu fico brincando que hoje a minha missão, dentro desse cenário, né, tendo contato com esses tutores, é justamente essa, de mostrar para eles que é possível você fazer com que o seu gato seja feliz dentro de casa. Sim. Você não precisa deixar com que ele esteja exposto aos perigos da rua, exposto à doença, exposto a maus tratos, para que você ache que você está fazendo um bom papel. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta solta, assim. Você acha que, assim, uma gata que a pessoa tem, que não é castrada, vai pra rua, pega esporo, fica prenha, ela passa para os filhotes que estão dentro da barriga dela depois do nascimento, ou como que funciona isso? Essa é uma ótima pergunta. Gente, essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Ela não passa para os filhotes dentro da barriga, mas o contato que ela tem após o nascimento provavelmente vai passar. Entendi. Inclusive, eu estou acompanhando agora um caso de uma gatinha que é justamente esse cenário, e a veterinária, por falta de conhecimento, orientou que
a mãe amamentasse os filhotes enquanto tomava o itraconazol. Caramba. Meu Deus. Aí eu até fiquei brincando, falando que era o leite Chernobyl. Falei, gente do céu, coitados dos filhotes. Não morrer por Coitados. causa da esporotricose, vão morrer intoxicados. Sim. Coitado. Mas aí a gente passou, né, a medicação para secar o leite. Passamos o leite, o pet milk, né, para os filhotes. E estamos acompanhando a saúde deles para ver como que vai estar. Provavelmente eles vão acabar desenvolvendo a doença, o que é muito triste, né? Sim. Mas aí a gente está acompanhando para ver como que vai estar o cenário futuramente e torcendo para que, caso eles desenvolvam, eles respondam da melhor forma possível. Mas aí eles estão agora sob a tutela de uma protetora incrível e ela está cuidando assim da melhor forma possível. E a gata, ela está respondendo muito bem ao tratamento. Então, assim que a gata pare, vocês têm que tirar os filhos dela Sim. para ela não amamentar nem nada. Não, vocês fazem... Não pode, Tá, não pode, tem que entendi. isolar. E entrando nisso mais um pouco, e o manejo? Como que é o manejo em casa? Eu acho que é um pouquinho mais complicado, né? O tutor para ele... Principalmente uma questão assim, né? Gato com aquelas unhas e na hora de fazer medicamento, tem uns que não aceitam muito bem. Qual que é os conselhos para o manejo? Eu sempre falo, o meu papel é espalhar a palavra do Cat Friendly Practice por onde eu for e fazer discípulos. Por que que eu digo isso? Gente, toda espécie, ela deve ser tratada de acordo com a sua própria espécie. Sim. A pior coisa que existe é a gente humanizar os pets. Eu acho que desde que a gente passou a humanizar os animais, eles têm desenvolvido doenças semelhantes às dos humanos, ansiedade, depressão. Tem sido terrível, terrível. A melhor coisa que você faz por um animal é tratar ele de acordo com a sua própria espécie. Com o gato não é diferente. Não adianta você pegar um gato e tentar segurar ele como se ele fosse uma criança. Ele vai tentar te arranhar. Sim. Ele vai tentar te morder. Sim. Você quer que um gato goste de você? Trate ele como um gato. Você quer que o gato venha até você? Trate ele como um gato. E como que você faz isso? Sempre com respeito, respeitando o espaço dele. Tem 9 meses que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, eu nunca fui arranhada nem mordida. E 0 chances de esporotricose. A única vez que eu fui arranhada, eu estava com 2 luvas e a unha nem passou. Por conta da questão dos EPIs, né? Que eu uso. Assim, claro que suei frio, né? Fiquei, meu Deus, não posso adoecer. Prometi para minha mãe que ia sair de Brasília e não ia adoecer, mas, assim, eu sempre uso os EPIs certinho. Bem mas, importante. assim, foi uma situação muito atípica, foi muito isolada. Mas o conselho que eu sempre dou para os tutores é não force a situação. Sim. Não force. Por quê? Primeira coisa, o gato ele tem áreas que são chamadas de áreas sensíveis, as quais eles gostam mais de carinho. Quais são essas áreas? São aqui ao lado, né, na bochechinha e aqui na testa. Se você colocar luva e usar roupas de manga comprida, tá suci. Você pode ir lá e fazer esse carinho. Eu sempre indico, usa 2 luvas, não tem problema. Você chega, ó, faz um carinhozinho aqui embaixo no gatinho, ele vai ronronar, ele vai gostar, ele vai ficar feliz. Isso se chama interação positiva. O gato ele vai ganhar confiança em você. Porque tem gente que fala, tá com esporotricose, nem chega perto. Sim. Quanto mais, se o gato for seu, né? Quanto mais você gera interação positiva com o seu gato, mais ele vai confiar em você. Como que você vai dar uma cápsula de itraconazol? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma cápsula de itraconazol. Tem, É acho que eu tô gigante. tratando. Sem encostar no seu gato. Enorme. Você tem que encostar. E aí, é o que eu chamo, é o movimento de pinça. Como que você faz? Vamos supor que aqui, deixa eu ver, aqui é a boquinha do gato. Você chega com a mão, movimento de pinça, passa aqui no focinho, Sim. passa, puxa a cabeça dele para trás, ele vai abrir a boca. Sem maus tratos, não precisa segurar o cangote, nunca segura o cangote. Ele vai abrir a boca, vai olhar para trás, joga a cápsula. No que você jogou a cápsula, faz um carinhozinho aqui assim, ó. Ele engole. Sim. E ele engole de primeira.
pronto. Ele não consegue. Em casos assim que realmente o gato ou é muito pequeno, ou é muito assim, nos primeiros meses, assim, quando tá muito arisco, que de fato assim é muito difícil, aí nesses casos eu falo, não, vamos abrir uma exceção e vamos dar no sachê. Mas aí eu sempre falo, deixa o gato com um pouquinho de fome, porque daí você abre a cápsula, coloca com um pouquinho só de sachê, e aí depois você coloca o restante do sachê, que você tiver certeza que ele comeu todo o conteúdo. Sim. Porque senão você vai estar dando subdosagem. O problema de você dar a medicação junto com o alimento são duas coisas, dois fatores. Primeiro, ele vai associar o medicamento com a comida, e isso futuramente pode gerar a questão da inapetência, ele não vai querer comer. Ainda mais gato que é. Ainda mais gato. Meio fresco. Segunda coisa, você não ter certeza de que ele está ingerindo a quantidade correta da medicação. Sim. Então, eu sempre falo, tente dar o itraconazol puro, só a cápsula. E é muito tranquilo, de verdade. Geralmente, no primeiro dia, quando é para fazer a dispensa dos medicamentos, eu já faço na hora, para mostrar como faz. Porque se você mostra que é possível e que dá certo. É muito fácil a teoria, mas na prática, que você mostra que a teoria dá certo. Sim. E aí o manejo, né, que eu estava falando. Uma coisa que eu aconselho muito não adianta só você isolar o gato em um lugar escondido, escuro, úmido, dentro de casa. E também não adianta você falar, tá ficando dentro de casa e deixar o gato solto dentro de casa. Porque ele precisa ficar isolado dentro de um ambiente. É muito mais fácil você limpar um ambiente só do que você desinfetar a casa inteira. Sim. Eu sempre falo, tem um banheirinho? Tem um quartinho que não usa? Deixa esse lugar para ele, só para o gato. Papelão é o seu melhor aliado. Porque o papelão você pode descartar. E se for descartar, leve para o UVZ. Ou então, coloca num saco preto, liga para 156. Ou então, identifica lixo infectante. Por quê? Porque a pessoa que vai recolher o lixo, ela precisa saber que aquele lixo é infectante. Sim. Senão você vai estar colocando em risco a pessoa que vai estar recolhendo o seu lixo. Fora a questão que existem as pessoas que catam lixo. Precisa identificar esse lixo. Sim. Mesma coisa com as fezes. Pelo amor de Deus, gente, não pode deixar o tutor mexer nas fezes sem saber que aquelas fezes podem estar contaminando. A mesma coisa na hora de descartar. Tem que avisar, descarte em lixo, informando que é lixo infectante. Sim. E sempre usando luvas. O que eu gosto de fazer? Luva, aí eu falo, coloca um moletom bem grosso, porque daí se ele arranhar, se fizer qualquer coisa, não vai passar unha em você. Viu que ele tá arisco? Não mexe na hora. Deixa ele no tempo dele. Tem uma playlist que eu uso, que é para ansiedade e para gatos. Eu sempre passo para os tutores. Tem no YouTube, tem no Spotify. Aí eu falo, na hora de mexer com ele, você vai colocar essa playlist. Brinquedinho, bolinha de papel. Sempre parto para coisas descartáveis. Sim. Porque se precisar lavar, aí eu já falo, olha, você vai ter que diluir 1 para 3 de água sanitária. Uma tampinha de água sanitária para 3 de água. Então tem que ter esse cuidado. E aí, por mais que pareça assim, ai meu Deus, é muito difícil, eu falo, é muito difícil agora, mas se a gente fizer tudo certinho, logo, logo passa. Sim. E aí eu falo, é pro seu bem, a gente está focando na sua saúde, você precisa se cuidar para poder cuidar dele. E se você fizer tudo certinho, logo, logo a gente vai estar comemorando a alta. Pensa pelo lado bom. Sim. E quanto tempo, mais ou menos, dura esse tratamento? Aí depende do tipo de forma que a esporotricose está se manifestando no paciente. Se for uma lesão isolada, né, que é a lesão cutânea, geralmente vai uns 2, 3 meses. Mas se for a disseminada, aí realmente assim depende. Vai de ver se tem sinal respiratório, se não tem complicação. Porque às vezes acontece muito de ter comorbidade. E aí tudo isso a gente tem que ir acompanhando e torcendo para o gato responder da melhor forma possível.
E se, assim, a tutora quiser realizar esse procedimento na clínica, quais que são os EPIs, assim, necessários? Em qualquer lugar. Tá. Em qualquer lugar. O VZ é clínica veterinária particular. Eu não sei por que isso não se tornou ainda obrigatório, mas deveria. Deveria haver multa para locais que não seguem isso à risca. Principalmente quando a gente coloca vida de estudante na conta, porque a maioria dos estagiários não recebem para estar lá. Sim. E aí, se pegar uma esporotricose, por exemplo, quem que vai arcar, né? Eu joguei a bomba e saí correndo agora. Sim. Mas, assim, deveria ser obrigatório para todas as clínicas que tivesse esse tipo de EPI. Quais que são os EPIs ideais para o tratamento de esporotricose? Jaleco, manga longa. Pijama cirúrgico, não, jaleco. Jaleco, manga longa. Avental descartável, manga longa. Esses que a gente usa para entrar em cirurgia. Sim. Certo. Luva. Eu sempre recomendo 2 luvas descartáveis, porque uma só, se rasgar, sua mão vai junto. Sim. 2, as chances diminuem. Outra coisa, uma gambiarra que eu descobri, não, né? Vai que eu tô falando aqui e tô reinventando a roda. Mas assim, que eu faço e que dá certo. O avental que eu uso é aquele avental de TNT. Então, eu abro um buraquinho, enfio o meu polegar e aí passo a luva. Certo. Porque daí as chances do meu pulso ficar descoberto são minúsculas. Então, eu fico totalmente protegida. Óculos, né? Se o seu óculos for grandinho, ok. Mas você tem que ficar desinfetando a cada atendimento. O ideal é usar o óculos e o Face Shield. Máscara N95. Se for aquela máscara descartável, você pode colocar 2. E touca, sempre touca. Cabelo sempre preso. Cabelo sempre preso, com touca. Assim, não tem nem discussão. Tem que usar todo esse EPI. Porque, principalmente no humano, a gente tem muita complicação, principalmente quando se trata da esporotricose ocular. E quando você inala o fungo, né, a carga fúngica, você pode desenvolver esporotricose pulmonar também. Então, é complicado, né? Sim. Ainda mais vocês, assim, que estão começando agora no curso. Se cuidem. Exato. E quais são os sinais de um gatinho com esporo? Porque tem muito tutor que acha que é só o narizinho mais inchadinho, não sei o quê. O que a gente mais vê é porque que o gato sempre chega pior pra gente, né? O pessoal sempre confunde com picada de inseto, queimadura. Queimadura é o que mais vem. Sim. Ah, foi maltratado, foi pedrada. Mas, bom, como que funciona, né? Geralmente aparece uma lesão nodular, que é justamente onde o fungo foi inoculado, seja por lesão traumática, por arranhão, né, ou por mordida, ou então por onde o fungo foi inoculado. Essa lesão, ela vai começar a crescer, ela vai se comportar como uma lesão, ela pode ser uma lesão tumoral coalescente, que é quando ela fica um tumor pendurado, né? E aí, ela também pode ser um aumento do espelho nasal, né? Um aumento do plano nasal. Em algum momento, essa lesão vai ulcerar. Quando a gente fala de aumento do plano nasal, a gente tem que fazer o possível para que isso não ocorra. Porque a partir do momento que ulcera, as chances de reverter o quadro são quase nulas. Pelo menos assim, os pacientes que eu peguei que tiveram ulceração no espelho nasal, eles não resistiram. Então, toda vez que acontece de ter aumento, a gente tem que correr contra o tempo. Certo. E aí, o que acontece? Acontece essa ulceração. Essa ulceração, ela vai fazer com que saia uma secreção seropurulenta. E isso faz também com que as bactérias se aproveitem, né? É o que faz com que ocorra uma infecção bacteriana secundária.
É terrível, causa mau cheiro. O gato ele é muito sensível ao cheiro. Ele fica muito estressado. Ele fica acuado, ele fica inapetente. É quando o gato mais sofre, é quando a lesão está mais ulcerada. E aí, a partir disso, geralmente é quando o tutor começa a perceber que a lesão não está cicatrizando e aí vem procurar ajuda. É sempre o mesmo relato, né? Desculpa. Sim. É sempre o mesmo relato. Ele tá com uma feridinha aqui faz tempo e não cicatriza. Geralmente eles procuram quando a lesão já está fazendo mês, Sim. sabe? Mês versário. É que eles acham Vai que é só deixando. tratamento com, sei lá, uma pomadinha, por achar que é só um Mas, machucadinho, né? Não é querendo puxar saco do tutor agora, tá? Eu sempre falo que tem que ter a questão da empatia. Como eu disse anteriormente, a doença não está sendo divulgada. Sim. É uma doença muito subnotificada. Eu acredito que mesmo a gente lidando com muitos casos, ainda ocorre muita subnotificação. Como que, se os próprios médicos veterinários não estão sabendo lidar, como que a gente espera que a população saiba? Exato. Complicado. É muito complicado. Então, o nosso papel hoje é de divulgar. Por isso que eu falo, saio de onde eu estiver para falar de esporotricose. Sim, é uma Sim. doença muito importante, né? Que tem E que assim, dar importância. E assim, quais que são os casos que vão pra eutanásia mesmo? Porque é bem ruim, né? Falar Por mim, eu sobre queria isso. que nenhum fosse. Mas, vamos lá, vamos falar de um tema muito polêmico agora. Sim. Eutanásia. Cara, eutanásia, é muito complicado a gente falar de eutanásia num cenário de esporotricose, porque as pessoas, como eu disse anteriormente, as pessoas elas já não gostam de gato. A gente está lidando com um cenário muito preocupante em relação a uma doença que está sendo um problema de saúde pública imenso. E é muito recente a vitória que a gente teve, né, de conseguir acabar com as carrocinhas. É uma realidade. Quando a gente fala de eutanásia no cenário da esporotricose, a gente precisa se lembrar de duas coisas. Primeiro, é uma doença tratável. Segundo, é uma doença a qual o tratamento está sendo fornecido gratuitamente pelo SUS. Uma informação que muita gente não sabe, né? Exato. Não sabe. Então, já fiquem sabendo que a esporotricose felina, ela tem o tratamento fornecido gratuitamente, em praticamente todos os municípios do Paraná. Aqui em Curitiba, principalmente, você consegue fazer a retirada da medicação no SIC e no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo. Inclusive, no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, tem o CAT, que é o Centro de Apoio Especializado em Esporotricose. Lá, o pessoal tem atendimento, né? Centro de atendimento. Tem tratamentos adjuvantes com medicina chinesa, com laser terapia, com a medicação, tem diagnóstico, tem tudo, tá? Então, essa é uma informação muito importante antes da gente entrar nessa pauta de eutanásia. Muita gente vem falar de eutanásia como se a eutanásia fosse a solução. Sim. Se fosse Pra solução... muita gente, né? Pois é, se fosse Mais solução... fácil. Nossa! Pensa. Agora que eu tô fazendo o meu projeto lá na UVZ, tem dias que eu fico assim, revoltadíssima. Tem gente que chega... o meu cachorro tá muito velho, eu quero fazer eutanásia. Já tive casos, sim, que dá uma raiva, gente. Uma raiva. É bem triste. Então, vamos lá. Quais são os casos que se enquadram em eutanásia? Casos não tratáveis. Casos que realmente não tem mais nada que ser feito. E isso deveria ser uma realidade para qualquer situação. Sim. Então, não só a esporotricose. Sim. Qualquer situação, qualquer doença, não tem mais o que ser feito, aí a eutanásia entra na equação. Sim. Mas não só em relação à esporotricose, em qualquer situação. Por que eu digo isso? Porque na última portaria que saiu, eles estavam querendo relativizar a eutanásia.
E isso virou um auê, porque muito tem sido feito em busca de melhorar o cenário da esporotricose aqui em Curitiba, aqui no Paraná. E a gente vê que a culpa não é dos gatos. Não. A culpa está sendo de quem? Das pessoas que não estão levando a sério a doença, dos profissionais que não estão levando a sério o que está sendo divulgado, da subnotificação da doença, da saúde que eu brinco muito com um querido amigo meu que é assistente social, que ao invés de ser saúde única, é saúde espalhada. E o que a gente está fazendo com tudo isso? Então, aí a gente vira e diz que a eutanásia é a solução? Não é a solução. Então, não é você sair recolhendo os bichos e fazendo igual na época da carrocinha que vai resolver alguma coisa. Você falar assim, vamos pegar um animal de vida livre, né, que não tem tutor e tudo mais, fazer eutanásia. Tá, mas e se a gente pensasse em outras alternativas? Tipo, cadê a Secretaria do Meio Ambiente? Né? Será que a gente não pode cobrar a criação de políticas públicas para cuidar desses animais? Porque eu tenho uma amiga incrível que ela está tentando desenvolver um projeto justamente voltado para animais de colônias, para tentar tratar desses animais. Por que a gente não tenta usar a criatividade para tentar controlar a doença sem precisar fazer com que esses animais paguem a conta? Sim, porque eles não têm culpa, né? Não tem. Eles não... Coitados. Pois é. Bom, acho que daí para finalizar, como que quebra? O que acontece quando quebra esse ciclo do tratamento da espora? Ou quando um tutor resolve simplesmente parar o tratamento no meio, assim, cansei, não quero mais. Então, isso se enquadra em maus tratos, negligência e maus tratos. Cabe denúncia. Claro que a gente não chega, tipo, vou te denunciar, mas a gente sempre tenta conscientizar ao máximo de que é uma situação que coloca a vida de outras pessoas em risco, né? Não é só, tipo, não quero mais. Não é assim que funciona, né? O gato é seu, querido. O gato é seu, você tem responsabilidade sobre ele. Uma coisa que eu sempre digo, eu não sou daqui, não sei se vocês separaram pelo meu sotaque, né? Mas, assim, aqui em Curitiba, as pessoas têm um privilégio que outros estados não têm. A esporotricose, ela já está chegando, né, em Brasília. Já tem alguns relatos. Lá não é de notificação compulsória. Então, teoricamente, está sendo subnotificado. As pessoas não têm acesso à medicação de forma gratuita, como tem acesso aqui. Caramba. Uma caixa de traconazol, hoje eu estava pesquisando, inclusive, com 15 comprimidos, com 15 cápsulas, custa, em uma farmácia popular, R$ 68,00. Aí tá, vamos arredondar para 60. O animal ele vai precisar de 30 cápsulas para fazer o tratamento por um mês, R$ 120,00. O mínimo, né? O governo está te dando de graça. Não tem desculpa Não tem para não desculpa. tratar. Exato. Não tem. Não tem desculpa. E, assim, uma coisa que eu digo, agora já puxando a orelha do governo, não é só dar o tratamento. Tem que ter estratégia de saúde única envolvida para a gente quebrar o ciclo de transmissão da esporotricose. Falando sobre quebrar ciclos, né? Eu sempre falo o seguinte, uma coisa que me frustra bastante em relação à esporotricose felina eu lembro quando eu estava no meu 4º período, igual vocês, e eu vi pela primeira vez aquele documentário da Fiocruz que falava sobre esporotricose felina. E foi quando eu realmente, assim, me interessei pela doença. Tanto que hoje eu até falei, durante a minha apresentação, que eu estou fazendo o trabalho da minha vida. Eu pretendo seguir na pesquisa com isso, porque eu acredito, sim, que exista uma solução. Eu sou muito idealizadora dessas coisas.
o ciclo da transmissão da esporotricose, ele pode ser quebrado quando as pessoas tomarem consciência de que o lugar do gato é dentro de casa. Simples assim. Sim. Não é você colocando a culpa no gato, não é você fazendo eutanásia em massa, não é você querendo encontrar um culpado. É tendo consciência do que é guarda responsável. É fazendo manejo populacional. É você castrando seus animais, mantendo dentro de casa. Entendendo que quando você cuida do seu gato e trata com responsabilidade, trata com respeito, trata com amor, entende que ele sente medo, que ele sente dor, que ele precisa de carinho, dificilmente esse animal ele vai adoecer. Mas as pessoas, elas acham que ter um animal é só você dar água, dar ração. Tem gente que nem vacina. Durante a anamnese, eu sempre pergunto, seu animal já foi vacinado? Não. Seu animal já recebeu algum antiparasitário? Não. Muita falta de informação, né? Um caso recente que teve, onde eu faço estágio, chegou o tutor lá falando assim, ele não sai de casa, o cachorro não sai de casa, não vai para passear nem nada. Por isso que ele não tem vacina. Só que, tipo, gente, a se entrar um gente de morcego? casa também, né? A gente sai e traz doença para eles. Eles estão expostos, Não, né? e uma vez também, eu nunca vou esquecer, uma vez que eu peguei um caso de um gatinho que não tinha nenhuma vacina também. Não tem vacina, mas e se entrar um morcego? E aí? Então, assim, as pessoas, elas são muito relapsas quando o assunto é pet. E aí depois fica, meu filho, meu isso, aquilo. E quando se trata dos próprios filhos, não é assim. E aí é uma coisa assim que eu até trago para pensar. Elas tratam como se fossem filhos, mas quando você vai colocar na ponta do lápis, né, as doenças que a gente lida hoje, principalmente a esporotricose, são doenças de negligência. Sim. Eu fico brincando assim, né, que parece que o pré-requisito para o gato ter esporotricose é ter um tutor negligente. Ou que, assim, não sabe o mínimo do comportamento do gato. Sim. E aí a gente precisa fazer com que eles saibam. O nosso papel como médico veterinário é informar. Sim. Eu não estou aqui também para julgar só, mas o nosso papel como médico veterinário é informar. Não é só tratar o gato como um cachorro pequeno. É falar, olha, o seu gatinho, ele não pode comer isso que você está dando para ele. Ele não pode comer arroz. Seu gatinho, ele só come carne, ele é carnívoro estrito. Seu gatinho não pode ir para a rua. Ele precisa ficar dentro de casa. O meu gato está com esporotricose, ele gosta de comer grama. Você está contaminando seu terreno. Muita falta de informação. Muita. Né? Eu tive uma tutora que ela deixava o gato dela sair para comer grama e ela estava contaminando o terreno dela todinho. Meu Deus. Coitada de quem ia cortar a grama. Eu sou protetora. E, assim, a gente atende também muitas pessoas com transtornos de acumulação. Eu sou protetora. E eu tenho um gato com esporotricose e estou levando mais gatos para dentro da minha casa. Legal, você está contaminando os outros gatos saudáveis. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling de informar a população e mostrar para eles que não tá brincadeira, que a gente precisa combater com as armas certas, que é o conhecimento. Sim. Muita humildade no coração. Sim. Porque, assim, por mais que seja cansativo, que seja maçante, sabe? Às vezes falar 1000 vezes a mesma coisa. Mas se a gente não tiver o mínimo de força de vontade, assim, para todos os dias continuar, dia após dia, repetindo a mesma coisa, em algum momento eu acredito que vai funcionar, sabe? Uhum. Sim, claro que vai. É tipo repetição. Sim. Mas eu acho que o principal mesmo é fazer as pessoas entenderem que o lugar do gato é dentro de casa e os médicos veterinários a se atualizarem, sabe? Sim. E pararem de receitar as coisas como se não houvesse amanhã. Uma coisa que me chama muito a atenção é que tanto de medicação é essa que as pessoas têm prescrito, sabe? À torta e à direita, antibiótico terapia exacerbada, sabe?
uns antibióticos. Eu vi hoje uma piada, não sabe o que tem, taca meropenem. Meu Deus, gente. Eu falei, meu Deus, tá nesse nível. Tacando antibiótico nos bichos, assim, a gente vê uma resistência bacteriana muito grande. Uma dica que eu dou pro médico veterinário que está com um paciente com esporotricose é menos é mais. Porque o seu paciente ele já vai estar tomando um antifúngico muito forte por um longo período de tempo. Veja, principalmente na bula, quais são as medicações que ele não pode tomar. Isso é o principal. Porque uma coisa que pouca gente sabe, Gavis não pode de jeito nenhum, que é o omeprazol. Não pode de jeito nenhum associar com o itraconazol, porque você está lá passando um e anulando o outro. Aí tá lá, eu vou passar aqui porque pode ser que faça mal pro estômago, né? E você tá lá anulando o efeito. Sim. E aí, gente, farmacologia é o básico, sabe? E o pessoal tá lá, gente, cada coisa que eu vejo, se vocês vissem, assim, na rotina, dói o coração. Porque quem sofre é o gato. É bizarro, né? E não é algo muito difícil, né? Porque na bula mesmo já tá escrito ali o que pode, o que não pode, tá tudo certinho. Exame. Sim. Exame, tipo, o mínimo, pedir exame. Pedir um hemograma, pelo menos uma vez por mês, pra ver se o fígado tá ok. Coitado do fígado dos gatos. Pra ver se... Sei lá, tipo, a cada 2 meses que seja, Sim. sabe? Não tem certeza que é esporotricose? Não passa. Veja, uma coisa que me pega muito também é perceber que as pessoas não têm o raciocínio clínico epidemiológico. Só mais essa história, assim, para encerrar, porque essa história é muito boa. Uma vez eu atendi uma gata que ela tinha lesão intranasal, e eu falo intranasal porque era literalmente dentro do nariz. Meu Deus. E ela tinha também 2 lesões, assim, perioculares. E eu achei muito estranho, não era nada parecido com o que eu via na rotina. E já fazia quase 1 ano que ela estava tomando o itraconazol e não resolvia. E fizemos a citologia dela na hora e não tinha nada de fungo. Mas ela estava tomando itraconazol também já tinha muito tempo, então a gente leva tudo isso em consideração. Mas tinha muita bactéria. Aí eu falei, bom, vamos fazer a cultura fúngica. Só que aí, sabe quando você fica com aquela pulguinha atrás da orelha? Eu falei assim, e eu até brinquei, como é que foi a frase que eu usei? Eu nunca mais vou conseguir repetir essa mesma frase. Aqui, que... uma anamnese bem conduzida é o primeiro passo. Por quê? Porque a clínica ela pode até ser soberana, mas a epidemiologia, ela é o que vai te ajudar a fechar o caso. Sim. Ainda mais quando a gente fala de uma zoonose. O que acontece? Essa paciente estava quase 1 ano tomando o itraconazol e não fechava nada, não melhorava, só estava piorando. Aí a gente fez a citologia, né, o citopatológico, deu lá um monte de bactéria, nada de fungo, mas a gente não considera tanto porque estava tomando itraconazol. Eu virei e falei assim, a gente vai fazer a cultura e vamos esperar. Só que aí deu a pulguinha atrás da orelha, eu virei e falei assim, me diz uma coisa, a sua gata tem acesso à rua? Não, nunca deixei ela sair. Mas nem no telhado? Não. E era uma gata branca. Aí e como que se deu a evolução dessa lesão? Aí ela começou com um risquinho aqui no nariz, e esse risquinho foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí mas sempre para dentro ou em algum momento ele ficou para fora? Aí ela, como assim? Aí eu peguei 2 fotos de lesão inicial de esporotricose. De esporotricose e de carcinoma de células escamosas. E mostrei. Em algum momento ficou parecida com essa? Não. Aí e essa? Ela, nossa, igualzinho. Adivinha qual que ela falou que era igualzinho? Carcinoma. Aí tá. Ela já teve contato em algum momento com algum gato que testou, que deu positivo para esporotricose? Não. Aí e quem foi que falou para a senhora que era esporotricose? Ela, a veterinária que atendeu. E baseado em que ela disse? Ela fez algum exame? Não, ela disse que estava tendo muito caso aqui no Paraná. Bom. Achismo.
Achei que Na hora era. que ela falou isso, gente, meu coração doeu, porque essa gata tava quase 1 ano tomando uma medicação que, assim, terrível pro fígado. Depois eu até tinha pedido hemograma, o fígado dela realmente estava bem acometido. E o quadro dela, assim, já não era mais tão compatível com a vida, porque ela perdeu o nariz. E aí, no fim das contas, era mesmo carcinoma de células escamosas. E, enfim, é isso que a gente tá pegando. Sim. É complicado, né, gente, essa história. Então, assim, tem que ficar de olho. Deixe seu gato em casa, pelo amor de Deus. Olha tudo que a gente, assim, tá vivenciando. Assim, não estão passando informação correta. Estão escondendo as informações, na verdade. As pessoas não estão nem aí, achando que, assim, é pouca coisa, mas não é. A gente tem muito caso, só não está sendo notificado. Sim. Então, assim, né, gente, vamos ter os cuidados, assim, porque não tá fácil. Essa doença é terrível, terrível Sim. mesmo. Às vezes o que você acha que é uma queimadura, ou que Machucadinho. um machucado, uma pedrada, ou sei lá, uma mordida, pode ser esporotricose. Sim. Às vezes o que você tá lá tratando e não fecha, não melhora, pode ser esporotricose. Eu sempre brinco, não tá melhorando? Pra mim tudo é esporotricose, até que me prove o contrário. Viu uma lesão que tem aspecto de couve-flor, né? Aquele aspecto de couve-flor, já faz, não custa, gente, não custa pedir pelo menos um citopatológico. Sim. Porque o citopatológico, ele tem um custo baixo, o resultado sai rapidinho. Se der negativo, pelo menos assim, você sabe o que tem lá. Porque vai mostrar. Sim. Mas hoje mesmo, uma colega viu, tipo, ela não sabia, 15 dias tratando com Vetagloss, sem saber, porque realmente parecia uma mordida, qualquer outra coisa. Aí ela teve o feeling de pedir, tava lá, esporotricose. Meu Deus. E era uma gata que, teoricamente, não tem acesso à rua, vai só pro telhado. Ai, o perigo. Então, assim, telhado, gente, não é um lugar seguro. Telhado, sobrado. Você não sabe, pode ser que em algum momento que você não esteja olhando, um gato de rua vá lá e, ó, nhau, seu gato. Sim. Sim. Então, Amanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz com isso, porque isso é um assunto que as pessoas não estão falando. Então, vir você e falar sobre isso certinho, assim, é muito gratificante pra gente. A gente está muito feliz. E a gente encerra por aqui, né, gente? Eu que agradeço, gente. Pra mim é muito bom. É a primeira vez que eu falo assim em público. E, na verdade, eu tenho me obrigado a falar mais. Eu até transformei o meu perfil, que antes era só particular, em um perfil profissional. Uhum. Porque eu me vi na obrigação. Eu tava vivendo essa rotina de esporotricose sozinha. Tipo, literalmente sozinha. E eu tava cansada. A verdade é essa. Eu tava cansada de só falar com os tutores. Eu vi que não estava surtindo efeito, era como enxugar gelo. E conhecimento que não é compartilhado, ele não é válido. Se a gente não tem a oportunidade de estar compartilhando com quem precisa saber, que no caso são vocês que amanhã vão estar formadas, no caso é a população que precisa ter acesso à informação, né? Os outros colegas de outros cursos. De nada vale o que eu estou fazendo na pesquisa. Então, a saúde única é isso, é a gente entender que a gente está convivendo todos juntos, saúde animal, saúde ambiental, saúde humana, nessa interface. E a gente encarar isso de forma holística e tentar encontrar, de alguma forma, estratégias para que a gente possa combater, né, de uma forma inteligente mesmo. Sim. E eu acho que talvez a ideia desse podcast seja uma forma da gente levar a informação correta para as pessoas. Sim. Porque, né, tem tanta informação errada na internet. Tem. Infelizmente. Então, que a gente possa levar a informação certa para as pessoas. Se o seu gatinho, só um último adendo, tiver sinais, você pode levar, se você não tiver condições de levar no veterinário, você pode levar gratuitamente lá no CAT, no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo. É gratuito, você pode agendar, busque na internet, no Google, e lá você tem acesso ao tratamento. Eu não sei de outros lugares que tem tratamento gratuito para esporotricose, mas eu sei que lá eles têm e é especializado. E
E tem outros lugares também, devem haver, mas lá eu sei que é gratuito. Tem as UVZs, dependendo do município que você está. Lá em São José dos Pinhais, que é onde eu estou, a gente faz o tratamento de esporotricose. E você pode ser atendido por mim. Eu sou legal. Eu sou meio séria assim, mas eu sou legal. Eu amo atender gatos. E é isso, gente. Espero ter contribuído e ajudado de alguma forma. Faz aí teu merchan, coloca teu @, aí pra gente saber, Sim, né, gente? gente, me segue lá. Eu vou estar postando mais coisas sobre esporotricose. @AmandaCB Barros. São 2 Bs. E eu tô lá sempre falando sobre manejo correto de gatos. Eu sou muito amiga dos gatos. E sobre esporotricose felina, na esperança de que a gente consiga controlar esse caos que estamos vivendo. Sim. Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, mais uma vez. Eu que agradeço, gente, de verdade. Precisando, estamos juntos. Então é isso. Obrigado, galera.